Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Nós esperamos que seja bem de saúde em casa e nós estamos muito melhor agora, estamos a interagir consigo. Nós vamos trazer aqui um tema primordial, um tema que vale a pena ver e fazer suas análises e conclusões. Nós queremos falar preparando o mês de Ramadã. Há muitos muçulmanos, quando chega o mês de Ramadã, tem várias formas que eles próprios chamam de preparação. Há quem prepara em área financeira, há quem prepara na área espiritual, há quem prepara na área de logística. Então isso tudo tem a ver com a preparação. Hoje nós temos alguém aqui, que é Maulana Ali, para nos interpretar a preparação do mês de Ramadã, para o mês de Ramadã, no sentido alcorânico. Porque cada um, quando se fala com ele, estou preparado para o Ramadã. Mas como é que se prepara no sentido alcorânico? Ele vai dar seus argumentos e seus sinais das pessoas também que preparam um mês de Ramadã. Maulana, bem-vindo. Nós queremos saber, aqui estamos a falar do tema muito importante do mês do Ramadã. Como é que se prepara este mês de uma forma alcorânica? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer pelo convite que me foi formulado e em seguida enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o homem que nos trouxe esta religião. Indo para a questão como se preparar para o mês de Ramadã. Primeiro, gostaria de frisar que para qualquer ação, qualquer tarefa que seja significante, precisamos de uma certa preparação. Os jogadores, quando vão para o campo, antes de qualquer desafio, antes de qualquer jogo, também têm treinos durante a semana. Outros fazem treinos 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, dependendo da recomendação dos treinadores. Também os alunos, quando estão prestes a fazer exame escolar, também têm uma certa preparação. Nem os camponeses também, algumas vezes, nós vemos algumas pessoas que entendem a matéria da agricultura treinando aqueles camponeses que se encontram nas zonas recônditas, treinando a eles para se perceberem através das mudanças climáticas, como lançar as sementes. Quase tudo que tem valor é necessário, antes de fazer isso, ter uma certa preparação. E indo para a nossa questão, como a gente sabe, o mês de Ramadã é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou, é um mês que todo crente deseja amealhar aquelas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para este mês de Ramadã. Mas, para nós termos a noção como nos preparar para o mês de Ramadã, primeiro devemos saber por que Allah subhanahu wa ta'ala decretou o jejum do mês de Ramadã. Daí, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão, Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Que houve os crentes, na verdade, foi-vos decretado o jejum do Ramadã da mesma maneira como foi prescrito para os povos anteriores. Com que objetivo? La'allakum tattaqun, somente para vocês terem temor, terem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a partir daqui temos a noção que a maneira certa de a gente nos preparar para o mês de Ramadã, como a Maulana disse no princípio, tem certas pessoas, quando eles falam de preparação, não sei, lá vão enchendo suas geleiras com apas de chamuça, muita comida por aí, mas o objetivo principal, a preparação correta não é aquela. O objetivo principal, como a pessoa deve se preparar, é através de uma preparação espiritual. Como você treinar a sua própria conduta. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Estejai preparados, porque a melhor preparação é temor, taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Temem a mim, ou vocês dotados de inteligência. Então, a melhor forma de a gente nos preparar para o mês de Ramadã é a gente treinar o nosso próprio espírito, a gente treinar a nossa própria conduta. Aliás, como eu sempre tenho falado, que todas as ações, quase todos os pilares do Islã, todas elas estão virando somente
para treinar, moldar o ser humano, ser um homem completo, ser aquele homem que segue os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, também que segue as instruções do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Então, a melhor maneira de a gente nos preparar para o mês de Ramadã é a gente fortificarmos o nosso imã, a gente velarmos sobre o nosso temor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, a melhor preparação é temer Allah subhanahu wa ta'ala. Como estávamos a dizer, há muita gente também quando chega, por exemplo, no mês de Ramadã, embora que Molana de uma forma muito sábia já respondeu, mas gostaríamos de fazer a réplica. Existem muitas nossas mães fazem o Fajr, alhamdulillah, Zohar, alhamdulillah, mas naquela hora de Asr Maghrib, ela está preocupada a fazer a chamoça, está preocupada. Até outras senhoras já abrem jejum nas mesquitas e está-se a dar a dana aí, não vão rezar, mas está preocupado para dar o iftar para nossos irmãos que estão de jejum. Será esta espiritualmente está preparada? Bem, existem certas questões que as pessoas não percebem. O que eu vejo naquelas senhoras? Muitas pessoas pensam que, afinal de contas, o Ramadã é apenas o jejuar durante o dia, então, chegando naquele período de iftar, tudo termina por aí. Mas o mês de Ramadã é o mês que a pessoa deve estar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Próximo em que sentido? Quer dizer, a pessoa estar sempre pronto, na vanguarda das ações que agradam Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que você tenha alguma tarefa, mas aquela tarefa não pode comprometer em você fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Não pode comprometer em você executar as suas próprias obrigações. É claro que é óbvio que durante o mês de Ramadã as mulheres têm lá muitas tarefas, são elas que preparam o iftar, preparam o jantar, querem trazer uma comida condigna, mas esta preparação deve ser feita de modo que eles não deixem nenhuma das ações, não deixem nenhum salat, não deixem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu preferência, aquilo que o seu Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam também deu preferência. Podem cozinhar, podem fazer isso, mas não podem perder o salat. Se ele for a perder o salat, significa aqui espiritualmente as pessoas ainda têm um problema. Eles não devem perder o seu salat. Não devem perder o seu salat. E as pessoas que estiverem lá, por exemplo, nas mesquitas, muitas das vezes, isto acontece por ignorância, porque elas não têm um conhecimento assim básico. Elas pensam, fazendo aquilo aí, quer dizer, cozinhando naquela hora de salat de Maghrib, eles podem não fazer salat de Maghrib, eles estão perdoadas por estar a fazer aquela tarefa. Pensam que isso é desculpa, porque não fez salat, porque não fiz salat e estava a cozinhar. Eles pensam aquilo é desculpa, mas afinal de contas não existe desculpas para o salat. Como Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz: "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuna wa nukallimuhu, tuhaddithuna wa nuhaddithuhu. فإذا جاء ميعاد الصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه." Que a Sayyidina Aisha que diz, Nabi sallallahu alaihi wasallam foi também um pai da família. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para além de ser um mensageiro, também foi um pai da família, mas ele brincava com a sua família do mesmo jeito que a gente faz nas nossas casas. Mas quando chegasse a hora de oração, Nabi sallallahu alaihi wasallam, a sua cara virava, a preocupação era outra. Parece que ele não conhecia a sua própria família e parecia que a sua família também não conhecia ele. Isso daqui porque chegou a hora de executar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas tarefas não podem comprometer as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque chegou a hora de executar a ordem de Allah, meu caro telespectador, é mais uma oportunidade que está a ter aqui dicas do Ramadã. E agora, tem alguns sinais de indivíduos que a gente, quando vê a eles, nos chama a atenção que psicologicamente, espiritualmente, já estão preparados para o Ramadã? Quais são esses sinais, se é que existem? Bem, como eu dizia, como quando eu citei o verso sagrado do Corão, que o atazawadu inna khayra zadi taqwa, que esteja preparado porque a melhor preparação é taqwa. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto antes de irmos direto, antes de eu trazer esses sinais, conforme os ulamás vão mencionando, esses sinais são vários. E aqui temos um exemplo concreto. Quando chega o mês de Ramadã,
é o mês que nós esperamos que as coisas melhorem. É o mês que nós esperamos, talvez, aquelas pessoas que eram mal comportadas podem melhorar, porque cada um deseja o quê? Alcançar aquelas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala preparou neste mês. E como você alcançar isso, você devia ser a criatura ou um homem mais comportado. Mas o que acontece, hein? Quando chega o mês de Ramadã nas mesquitas, torna-se um tempo, um palco de problemas. Nós vemos, às vezes, nós que dirigimos Salat Tarawih, existem lá certas pessoas, vêm falar contigo, hoje o Tarawih deve ser faz mais rápido, porque cansaço, muita gente já não está a vir porque você reza devagar. Sempre existem esses problemas que acontecem aí. Além disso, depois do Salat Tarawih, tem certas pessoas que têm seus hábitos, rotina diária. Por exemplo, tem pessoas que fumam. Então, o que acontece depois de iftar? Logo, tem certas pessoas, depois de beber uma água, logo já foi lá, pega o cigarro, já está a fumar. Quer dizer, logo dele, após abrir o jejum, já está a ir para aquele vício, e aquele vício que no Islã, às vezes é makruh, é haram. Então, aqui é um dos sinais que, afinal, essa pessoa não está totalmente preparada. Por exemplo, essas discussões que nós temos, hoje você recitou assim devagar, não pode ser assim, vai afugentar muita gente. O que acontece? São mesmo as pessoas que reclamam que você está a dirigir o Salat Tarawih. Por quê? Você dirigindo devagar, quer dizer, aquilo o que, por exemplo, o Tarawih significa descanso, significa relaxamento. Então, deve ser uma coisa que deve ser feito de uma maneira muito moderada, sem apressar tanto. Mas os hufazes hoje em dia, o que acontece? Porque nós hufazes, a maioria, quase somos empregados, os imãs são empregados, existe lá um certo patrão. O que os patronatos dizem? Você é obrigado a seguir opiniões dos patrões, porque eles nem que o patrão não está preparado para receber o Ramadã. Nem que o patrão está preparado para receber, mas ele quer que você dirija o mês de Ramadã como ele quer, como ele projetou. Mas o mais engraçado que é, as mesmas pessoas que dizem, o Tarawih foi muito longo, longo é o Ibadat. A gente sabe, quando estamos dentro do Ibadat, o que nós esperamos? A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, a recompensa que vem na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas as pessoas lá sentem-se sufocadas em estar na mesquita num período somente de 30 minutos a 45 minutos. Eles reclamam, mas as mesmas pessoas, quando saem, vão para fora, em vez de irem para casa, estão lá a conversar. Onde está aquela pressa? Onde está aquela pressa? Se elas tivessem pressa, por que logo quando saem não vão para as casas? Ao contrário, quando saem estão lá fora a conversar. Muitas das vezes, estas conversas são conversas inúteis. Estão a falar mal daquele indivíduo, estão a falar mal do fulano X. Quer dizer, então, aqui onde está a preparação, você começa a ver que esta gente não está preparada. A pessoa que está preparada espiritualmente, quando está dentro do Salat, ele sente-se confortável, porque está a conversar exatamente com Allah subhanahu wa ta'ala, espera alcançar as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para esta pessoa. E indo para os ulamás dizem, quer dizer, os sinais do taqwa, e os sinais de taqwa são 7. Aqui os ulamás dizem isso, são 7. Eles dizem quais são? Yatabayyanu ala lisanihi, quer dizer, aquilo que sai da sua língua. Quer dizer, se a pessoa tem taqwa, tudo que sai na sua língua deve estar em conformidade com as instruções de Allah subhanahu wa ta'ala e com o sunnah do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Se a pessoa tem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, você deve falar aquilo que é necessário. Não caluniar, insultar as pessoas. Então, se a gente ver durante o mês de Ramadã que aquela pessoa que sempre foi mal criado antes do Ramadã e continua a insultar as pessoas do meio do Ramadã, ainda insultando nas mesquitas, trazendo lá conversas inúteis, de saber que esta pessoa não tem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. Não está preparado. Não está preparado. E os seus ouvidos também, você deve estar, aquela pessoa que gosta sempre de ouvir fofocas, durante o mês de Ramadã, onde está a fofoca, ele também está lá, presenciou. Por mais que ele não abra a boca, você deve saber, este também não está preparado para o mês de Ramadã. Em outras palavras, quem receba fofoca é um fofoqueiro. É um fofoqueiro, porque está lá. Se você está lá, é porque você está a gostar daquele ambiente. Compactua com a atividade. Compactua com aquela atividade e você está a incentivar aquela pessoa ainda a continuar a falar. E aquilo também que nós comemos durante o mês de Ramadã, quer dizer,
você deve ter medo daquilo que você consome. Se a pessoa está a jejuar no meio de Ramadã, mas ele não vê aquilo que entra dentro da sua barriga, aquilo que a sua família come, também deve ser que esse indivíduo aqui não tem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. E as suas mãos, aquilo que você pega no meio de Ramadã, também, se você não pega coisas que são halal, você deve saber, não tem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. Onde você vai, o caminho por onde você anda, também deve ser aquele caminho que não te leve à zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o seu coração também, aquilo que você pensa, projeta no seu coração. Se você projeta ódio, se você projeta zanga, inimizade, quer dizer, esse também é um dos sinais que essa pessoa não tem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, os ulamais trouxeram todos esses componentes como componentes fortes que dizem que se essa pessoa tem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala ou então não tem taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude. Estamos aqui a conversar com o Maulana Ali, a nos trazer elementos fortes, o que compõe, qual é a melhor preparação para o mês de Ramadã. E este mês de Ramadã que esperamos por todos nós, vem aí o Ramadã na minha casa, na sua casa, no meu bairro, no seu bairro, na minha mesquita, na sua mesquita, no meu país, no seu país. Esperamos que corra tudo bem, tenha um Ramadã, não seja só Ramadã como Ramadã, mas seja Ramadã com êxitos, com valores, e tu saibas aproveitar muito bem, porque nem todos terão a oportunidade de ser alcançado este Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.